Bom dia a todos e a todas. Bom dia para quem vê de dia, boa tarde para quem vê de tarde, boa noite para quem vê à noite. Aqui professor Carlos Aragão, de História, da Escola Santina Rioli, sob a direção do nosso diretor Damião, Secretaria do Estado da Educação do Estado do Amapá. Nós estamos aqui, querido, para comentar a história que será cobrada na nossa prova de terceiro bimestre para as turmas de nono ano. Nós vamos cobrar nessa prova de uma forma bem objetiva e bem pontual o século XX, mas para que a gente entenda tudo aquilo que vai desembocar no século XX, é possível que a gente entenda que é tudo resultado de um processo. E nós podemos puxar o início desse processo lá no século XVIII, quando ocorre o século das revoluções, quando você vai ter o século das revoluções, como por exemplo a Revolução Política, que foi a Revolução Francesa, a independência norte-americana, quando você vai ter a independência das mentalidades, da forma do pensamento, quando você tem o iluminismo. Mas sobretudo, para a aula de hoje, é importante a gente lembrar da Revolução Industrial, porque é a Revolução Econômica. E a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são sobretudo guerras industriais, são guerras econômicas, tá? São frutos diretos da Revolução Industrial. Não quer dizer que a Revolução Industrial tenha causado só e única e exclusivamente desgraça, muito pelo contrário. A Revolução Industrial trouxe muitas benfeitorias para a história da humanidade. Trouxe adventos como a evolução tecnológica, desenvolvimento de comunicação, de transporte e de própria qualidade de vida, né? Mas enfim, a prova ela sempre costuma, e seja a nossa prova, seja a prova de concurso, seja a prova de Enem, de vestibulares, costuma cobrar os pontos às vezes muito mais negativos do que os positivos, né? Legal, bacana. Então vamos focar na nossa prova. Nós vamos ter que passar por 3 séculos, cara. Nós não vamos trabalhar só um assunto, nós vamos trabalhar diversos assuntos. Nós vamos trabalhar a Revolução Industrial, nós vamos trabalhar o imperialismo do século XIX, nós vamos trabalhar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o Entre Guerras, a Revolução Russa, tudo em um único vídeo de YouTube, que não pode ser muito longo. Então, como são vários assuntos e vai ser trabalhado só de uma vez, a gente acaba sendo muito mais objetivo e pontual e, obviamente, a gente não pode trabalhar todas as nuances de cada um desses assuntos. Mas é importante que você entenda a linha historiográfica que liga cada um desses pontos ao ponto de construir cada um desses elementos como resultado de um processo histórico e não como algo isolado, tá? Legal. Então vamos focar na nossa prova, porque a priori é isso que interessa de uma forma um pouco mais objetiva. Obviamente que ninguém vai desprezar o teu conhecimento, a tua educação historiográfica, ao ponto de que você possa ter como instrumento na história, ser um agente ativo da história para que você possa conviver e saber o mundo que te cerca, o mundo que está sendo construído e o mundo que você ajuda a construir. Tá? Mas para que a gente não fique divagando sobre muitas coisas que não vão cair na tua prova, vamos concentrar. Afinal de contas, aqui é um vídeo de YouTube. Se tiver alguma coisa que tu não entenda num primeiro momento, você tem toda a liberdade para poder ir, vir, acelerar e voltar o vídeo para que entenda aquilo que a princípio você não compreenda, tá? Legal, então a primeira questão vai trabalhar a seguinte questão. Sobre a trajetória da Revolução Industrial, nós podemos apontar como pontos negativos da Revolução Industrial, nós podemos apontar como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Professor, por que eu posso dizer que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são resultados da Revolução Industrial? Porque a Revolução Industrial, ela divide o mundo europeu em 2 grupos. Aqueles que primeiro fizeram a Revolução Industrial e aqueles que demoraram para fazer a Revolução Industrial. Aqueles que primeiro fizeram a Revolução Industrial, eles, por terem saído na frente, eles ocuparam os mercados consumidores. Quando nós falamos em mercados consumidores, nós estamos falando de países, de nações que compram os produtos que são produzidos por aqueles países que fizeram a Revolução Industrial e que produzem. Não adianta você produzir se você não tiver para quem vender. Então, aqueles que primeiro fizeram a Revolução Industrial acabaram ocupando os mercados consumidores, e quando nós falamos que eles ocuparam o mercado consumidores, não ocuparam simplesmente por ter o melhor produto, ou por ter a melhor campanha, ou por oferecer o melhor preço, não. Eles ocuparam militarmente. Nós estamos falando de imperialismo militar. É quando o Estado da Inglaterra, para promover a indústria inglesa, ele invade a África, ele invade a Ásia, domina o Estado. Ele diz, olha, aqui acaba o Egito, aqui começa o próximo Estado. Se tu for pegar, por exemplo, a África e a Ásia, que será dividida no século XIX pelos países industrializados da Europa, você vai ver que é um mapa muito artificial, porque são fronteiras que muitas vezes são traçadas em ângulo reto, são linhas
como se alguém tivesse desenhado no mapa em cima de uma mesa. Na verdade, não é como se alguém tivesse desenhado no mapa, ele foi desenhado em cima de uma mesa, sem respeitar as diferenças culturais, sem respeitar a geografia, sem respeitar os costumes, sem respeitar as pessoas que ali viviam e os costumes e as relações sociais que eles tinham, seja de amizade ou seja de antagonismo. Porque o que interessava ali era essa parte aqui compra de mim, essa parte aqui compra de ti, enfim. Então quem é que primeiro faz a Revolução Industrial? É a Inglaterra e a França. E a Inglaterra e a França, como primeiro fizeram a Revolução Industrial, então eles eram arqui-inimigos, eles eram rivais. E eles só passaram a ser amigos a partir do momento que surgiu um terceiro elemento na disputa da Revolução Industrial, que foi muito mais industrializado e muito mais concorrente industrialmente do que a Inglaterra e a França, que foi a Alemanha. É por isso que você vai ter, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, dois blocos. Aquele bloco que é capitaneado pela Inglaterra e a França, aqueles que primeiro fizeram a Revolução Industrial e primeiro ocuparam os mercados consumidores, e do outro lado você vai ter sempre a Alemanha, que vai capitanear aqueles que demoraram para fazer a Revolução Industrial e que estão disputando o mercado consumidor, que num primeiro momento tentaram fazer diplomaticamente, como não houve espaço, não foi cedido espaço, eles tiveram que ocupar militarmente através de combates militares, o que gerou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Porque quando nós falamos em Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando de apenas um único conflito. Embora seja intitulado Primeira e Segunda, na verdade é uma guerra só. Não é? Porque os problemas da Primeira Guerra não foram resolvidos ao final da Primeira Guerra. Tanto é que, justamente por se tratar de disputa de mercado consumidor, a Primeira Guerra não terminou com uma divisão igualitária desses mercados consumidores. Mas, para que o vídeo não fique muito longo e é muito assunto, vamos focar nas questões. Tá? Na tua primeira questão, tu vai encontrar justamente esse ponto. Embora a Revolução Industrial tenha muitos benefícios, como o desenvolvimento tecnológico, como o nascimento de indústrias como a farmacêutica, como ter dado um salto de qualidade de vida, nossa, cara, a Revolução Industrial produziu televisão, produziu elevador, produziu penicilina, analgésicos, aquelas mercadorias que antigamente ficava centralizada só por uma pequena elite, por um pequeno grupo, agora conseguem ser produzidas em larga escala e tem acesso a uma grande população. Aliás, é por isso que se acaba a escravidão. A escravidão, ela acaba não é porque se chegou a um consenso de que, não, a escravidão está errada, porque a escravidão coloca o ser humano como uma mercadoria. O ser humano não é uma mercadoria, o ser humano é uma pessoa, então bora acabar com a escravidão. Não. A escravidão acabou porque ela só fazia sentido numa lógica onde a produção não abrangia o máximo da população. Então algumas pessoas, a grande maioria das pessoas, não precisavam ser mercado consumidor porque não tinham como comprar, porque não tinha mercadoria para vender. A partir do momento que nasce a Revolução Industrial e a quantidade das mercadorias ela aumenta, precisa ter um aumento das pessoas que podem comprar. E como o escravo não pode comprar mercadoria, então automaticamente acaba-se com a escravidão, utiliza-se em uma maior escala a mão de obra assalariada, que sempre existiu desde a história antiga, passando pela Idade Média até esse momento, mas a mão de obra assalariada passa a ser majoritária, passa a ser prioritária, passa a ser em grande quantidade em relação às outras. Porque escravo não ganha salário, então escravo não compra, escravo não é mercado consumidor. E eles têm produto para vender, então é preciso que tenha pessoas para comprar. Então acaba-se com a escravidão para gerar um mercado consumidor de pessoas assalariadas que possam pagar e comprar as mercadorias que estão sendo produzidas pela Revolução Industrial. Aí tu vai cair na segunda questão. A segunda questão vai trabalhar assim, a partir do momento que você produz com a Revolução Industrial, você precisa vender. Então, esses estados começam a correr atrás de mercados consumidores. Quem são esses mercados consumidores? No século XIX, os mercados consumidores são África e Ásia. Professor, e a América? A América está passando por um processo de independência. Tu sabes que a América passou os séculos referentes à Idade Moderna, né, que é do século XV até o século XVIII, sendo colônia europeia, seja espanhola, seja portuguesa, seja holandesa, seja inglesa, seja francesa. Então no século XIX eles começam a expulsar os europeus. Então os europeus não têm entrado na América porque estão sendo expulsos, então eles vão repartir, vão dividir a África e a Ásia. Tá? É por isso que você pega o mapa da África e você vê do jeito que ele é desenhado no esquadro, tá? Beleza.
Passando pela segunda questão, nós vamos ver que a Alemanha sempre de um lado, a Inglaterra sempre de outro, porque a Alemanha vem tentar conseguir espaço no mercado consumidor, que é dominado pela Inglaterra e pela França. A quarta questão vai trabalhar justamente essa ideia, esse conceito de a Era dos Extremos, que é apresentado pelo grande historiador Eric Hobsbawm. Por que Era dos Extremos? Porque até então a guerra ela tinha um objetivo. Qual era? A guerra tinha o objetivo de subjugar o inimigo. O inimigo está disputando um pedaço de terra, o inimigo está disputando os espólios de guerra, o inimigo está disputando, sobretudo, um espaço para que ele possa comandar para não ser comandado. Então, até então, a guerra era assim: eu vou invadir o outro antes que o outro me invada, eu vou dominar o outro antes que eu seja invadido pelo outro. Mas no século XX, isso passa a ser diferente. Porque se na história antiga, por exemplo, Atenas ou Roma dominava alguma província, ela acabava construindo uma relação com essa província para que essa província reproduzisse o Estado romano, para que passasse a ser um satélite ou uma colônia, tanto uma clerúquia ateniense quanto uma província romana. Quando vai para o século XIX, você vai ver, por exemplo, a relação de suzerania e vassalagem, inaugurada por Carlos Magno. Quando ele subjugava, quando ele vencia militarmente o inimigo, ele fazia com que esse inimigo passasse a ser um vassalo dele, passasse a trabalhar para ele. Porque ao invés dele dominar esse inimigo, ele pegava esse inimigo e falava assim: olha, eu não vou tomar tua terra, não vou te transformar em escravo, não vou roubar o que tu tem. Tu vai continuar a ter tudo que tu tem. Mas toda vez que eu precisar que tu venha para a guerra ao meu favor, tu vai me obedecer, tu vai me pagar impostos. Ou seja, havia uma relação. O século XX não. O século XX chamado de Era dos Extremos porque agora não cabe mais simplesmente subjugar o inimigo no campo de batalha. Cabe agora exterminar. Cabe agora acabar. Cabe agora reduzir a pó. Ou reduzir a uma situação que seja tão medíocre que ele não possa ter uma soberania ao ponto de oferecer a concorrência para a indústria local. Isso a gente tem uma base lá no século XIX, por um grande alemão bastante famoso chamado Carlos, ou Karl, né, que é alemão, Karl von Clausewitz, que dizia que o sentido da guerra nada mais é do que um desdobramento da política e que cabia ao dominante não apenas dominar aquele que perdia a guerra, mas exterminar aquele que perdia a guerra para que ele nunca ressurja como se fosse um estado cartaginês antigo que deu muita dor de cabeça para Roma, tá? Mas para a gente não perder o foco, vamos lá. O fim da Primeira Guerra Mundial, ele, ao invés de acabar com esses problemas que tinham na Primeira Guerra Mundial, ele acaba causando a base daquilo que vai ser a Segunda Guerra Mundial. E nós vamos ter isso no Tratado de Versalhes, de 1919. É preciso tomar um certo cuidado quando se fala em Tratado de Versalhes, porque não existe só um Tratado de Versalhes. Porque a independência dos Estados Unidos, ele se dá também com a sua assinatura lá no Palácio de Versalhes. Na verdade, Versalhes é um subúrbio, né, de Paris, é um subúrbio francês. E como a França era arqui-inimiga da Inglaterra, quando a independência norte-americana, que é justamente a soberania das 13 colônias inglesas, subjuga a Inglaterra, então a festa vai ser feita na casa do inimigo, na Inglaterra. Então o primeiro Tratado de Versalhes é a independência norte-americana, mas a gente tem que focar no segundo. O segundo Tratado de Versalhes de 1919, que tem como objetivo, por base, exterminar a Alemanha. Nós não vamos entrar aqui nos miúdos, porque nós vamos trabalhar diversos assuntos. A gente só está construindo os pontos para que tu entenda como vai de uma ponta a outra. Então, para que tu entenda, a primeira Revolução Industrial produz estados que produzem muita mercadoria, precisa ter estados para comprar, então eles produzem o imperialismo, dominam, invadem. Aqueles que demoram para fazer sua Revolução Industrial, quando fazem a sua Revolução Industrial, que são dominados pela Alemanha, eles não têm mercado consumidor, tentam a diplomacia, não conseguem e vão para a guerra. Então o Tratado de Versalhes, ele tenta exterminar a Alemanha, ele acaba com o aspecto produtivo da Alemanha. Quando a Alemanha nasce, ela nasce industrializada porque ela é capitaneada, ela é unificada, ela é comandada por um estado chamado prussiano, que é o estado da Prússia. É por isso que tu vai ter ali o corredor polonês. O corredor polonês nada mais é do que você separar a Prússia, que é o estado industrializado da Alemanha, do resto da Alemanha. Então,
se nós formos pegar cada um ponto do Tratado de Versalhes, nós vamos ver que ele foi desenhado para destruir a Alemanha como um Estado. E isso vai ser a base na qual Hitler vai utilizar em o seu discurso de ódio para levantar a Alemanha como um todo e produzir a Segunda Guerra Mundial. Por isso que o Tratado de Versalhes é a base da Segunda Guerra Mundial. Enfim, mas vamos para a nossa sexta questão, quando trabalha esse período de entre guerras. O entre guerras, ele é, assim como a Primeira Guerra e a Segunda, ele é marcado pela crise do liberalismo. Esse liberalismo que lá no século XIX surgiu como sendo a evolução da mentalidade humana, ele acabou provocando a Primeira Guerra Mundial, o nazismo, o fascismo, a crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, quando se fala de crises do liberalismo, você fala tanto da Primeira Guerra Mundial, quanto fala da crise de 29, quanto fala do nazismo, fascismo e dos estados totalitários, que envolve não só os nazistas e fascistas, mas como também a União Soviética, sobretudo sob o governo de Stalin. Quando nós falamos de estado totalitário, professor, me explique melhor esse conceito de estado totalitário. Querido, um estado totalitário é aquele que domina o seu cidadão na sua totalidade. Olha, o Estado brasileiro não é um Estado totalitário. Por quê? Porque ele permite que tu tenha a religião que tu quiser, ele permite que tu tenha a tua preferência sexual de acordo com a tua vontade, ele permite que tu tenha liberdades individuais que cabem a ti decidir se tu vai ter ou não, ou escolher dentre um leque de opções. Um Estado totalitário, ele te domina na sua totalidade. Ele diz qual vai ser a tua religião, ele diz o que tu vai acreditar, o que tu pode ou não fazer, com quem tu pode casar, os direitos que vão ter os teus filhos, os direitos que tu não vai ter, se tu casar com o outro, tu vai ser preso, como havia na Alemanha hitlerista, tá? Então tudo isso é crise do liberalismo e está sobretudo presente no período de entre guerras. Quando nós vamos para a sétima questão, nós vamos trabalhar a Segunda Guerra e o Holocausto. Nossa, só a Segunda Guerra ia durar umas 5 aulas junto com o Holocausto, tá? Mas o que é importante pensar? Que a Segunda Guerra Mundial, da maneira que ela aconteceu, da forma que ela aconteceu, e o Holocausto do povo judeu se deu através de uma política, não só de um Estado, que foi a Alemanha, mas de um partido político. Aí eu te peço para que tu penses um pouco. Às vezes quando tu para e olha assim, nossa, mas eu não vou nem me meter em política. Quem fez a Segunda Guerra Mundial ter sido tão desumana como foi, e a política do Holocausto, quando nós falamos em Holocausto, nós estamos falando de uma política de Estado que tem como objetivo destruir um povo, que nesse caso era o povo judeu. Isso era uma política de um partido político, o Partido do Nacionalismo, o Partido Social Nacionalista Alemão, que a sua sigla formava nazi. Assim, por isso, era chamado de nazista. Quem é nazista? É aquele que faz parte do partido nazi. O nazi nada mais é do que uma sigla. Partido do Socialismo Alemão, ou Partido do Nacional Socialismo Alemão, tá? É por isso que nós temos que ter uma relação política de uma forma muito mais ativa e muito mais preocupada, analisando muito mais os discursos e a ideologia, do que simplesmente dizer a política não é para mim, tá? Legal. Só que entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial nós vamos ter a crise de 29. Quando falamos de crise de 29 é importante que você entenda que é uma crise de superprodução. Algumas crises são crises de desabastecimento. Tem gente querendo comprar, mas não tem mercadoria. Algumas crises são crises formadas por diversos fatores que são inerentes à economia. A crise de 29 era de superprodução. Por que tu tem uma crise de superprodução? Porque os Estados Unidos, na Primeira Guerra Mundial, como ele, a princípio, não participou da Primeira Guerra Mundial, então ele passou a produzir todas as mercadorias que a Europa precisava. Porque a Europa deixou de produzir as mercadorias que o seu povo precisava para produzir armas. Então a indústria da Inglaterra, a indústria da França, a indústria da Alemanha deixou de produzir geladeira, deixou de produzir carro, para produzir, ao invés de geladeira, produzir capacete, ao invés de carro, produzir tanque de guerra. Mas ainda assim a população precisava de capacete, precisava de carro, e toda essa produção ela veio dos Estados Unidos. E quando acabou a Primeira Guerra Mundial e diminuiu essa produção bélica, o mercado consumidor passou a consumir os produtos da própria Inglaterra, porque ela deixou de fazer capacete, deixou de fazer o tanque de guerra para voltar a fazer a geladeira, a panela, e os americanos não diminuíram essa produção.
É por isso que é uma crise de superprodução, porque os americanos passaram a produzir muito mais do que tinha gente para comprar, tá? Quando nós vamos para a nossa nona e última questão, nós vamos abordar o ano de 1917. O ano de 1917 é muito importante porque nesse ano ocorrem dois eventos que vão decidir a Primeira Guerra Mundial, que é a Revolução Russa, que vai tirar a Rússia da guerra, e a entrada dos Estados Unidos na guerra, tá? Então, como eu te falei lá no princípio, são diversos assuntos que demorariam diversas aulas, mas a gente só está construindo uma linha temporal para que tu possas caminhar pela história sabendo por onde tu está indo, onde tu está vindo. Detalhes tu vai ter que correr atrás, tá? Então o ano de 1917 é importante por isso. E aí tu matou a tua prova de terceiro bimestre de história do nono ano. Aí se ainda assim tu não tirar uma boa nota e tu acabar caindo na reavaliação, tu vai ter que enfrentar 5 questões, na qual vai mais uma vez chamar a tua atenção que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial é resultado como consequência da Revolução Industrial. E a segunda, por que tu tem de um lado a Alemanha, por que tu sempre vai ter de um outro lado a Inglaterra e França? É porque a Inglaterra e França começaram a Revolução Industrial e saíram na frente, dominaram os mercados consumidores, enquanto a Alemanha, por ter demorado a fazer a Revolução Industrial, quando ela fez a sua Revolução Industrial, os mercados consumidores já estavam ocupados. Então, ela tentou diplomaticamente, no primeiro momento, conseguir mais mercado consumidor, não conseguiu, então foi para o campo do militarismo, tá? A terceira questão vai trabalhar que, embora a crise de 29 tenha atingido o mundo inteiro, ela é uma crise, sobretudo, da indústria americana. E, num primeiro momento, vai ser combatido por um plano de governo de um candidato político, que foi Roosevelt, né? Franklin Delano Roosevelt, que através de um plano político, de um projeto político chamado New Deal, ou o Novo Acordo, ele minimizou os efeitos da crise de 29. Mas é importante que tu entenda uma coisa, a crise de 29 ela só acaba e todos os seus efeitos só são neutralizados com a Segunda Guerra Mundial. É só com o ganho que os americanos terão na Segunda Guerra Mundial é que eles vão conseguir neutralizar as perdas que tiveram com a Revolução Industrial. Quando nós vamos para a quarta questão, nós vamos trabalhar o que vem depois da Segunda Guerra Mundial. É uma nova ordem mundial, que é a disputa entre capitalismo e socialismo. Quando o lado vencedor da Segunda Guerra Mundial tinha de um único lado socialistas e capitalistas, tinha de um único lado União Soviética e americanos, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, eles se dividiram e se transformaram em inimigos. E aí tu vai ter, por isso que é uma nova ordem mundial, é justamente o período chamado de Guerra Fria. E a tua quinta e última questão da tua prova de reavaliação é justamente isso. Que tu identifique que a Guerra Fria foi marcada, por um lado, os Estados Unidos defendendo o modo de produção capitalista e do outro lado, a União Soviética defendendo o modo de produção socialista. Muito obrigado, querido. Fica com Deus. Jesus é eterno e você passará.